Fala pessoal, eu sou Adriano Silva, eu faço Day Trade como profissão e invisto no mercado financeiro baseado em gráfico. E nesse canal a gente fala de Day Trade, investimento e economia, e esse é mais um vídeo do Fala Day Trader, onde eu trago um tema impactante e relevante com relação a Day Trade. E o tema de hoje é: tudo está dando errado no Day Trade, porque na verdade a realidade é essa. Este mês de novembro de 2023, tudo está dando errado no Day Trade. Mas antes de continuar, eu vou pedir para você dar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque a realidade sobre Day Trade e mostrar toda a realidade, falar sobre ela, você só vai ver aqui, eu te garanto. Se você é novo aqui, você vai entender o porquê. Bom, para você que já me conhece, sabe o que está acontecendo. Para você que não me conhece, eu te explico. Eu estou tomando uma mega pressão no Day Trade. E sim, eu posto aqui todos os dias as minhas operações Day Trade na conta real, e no final das operações eu mostro meu relatório de trade para comprovar que meu método é consistente e lucrativo. Eu opero duas contas, tá? Duas contas. Uma conta que eu chamo de arriscando a própria pele, onde eu mostro as operações para vocês, e outra conta que é o dinheiro do leite das crianças, que é para pagar os boletos aqui de casa, porque eles chegam. E somando essas duas contas, eu faço todo mês 5 de 1, ou seja, 5 dígitos dentro de um mesmo mês, 10 mil reais ou mais dentro de um mesmo mês. E todos os meses eu venho fechando positivo desde quando eu comecei a postar aqui meus vídeos Day Trade na conta real. Eu cataloguei todos esses vídeos numa playlist no YouTube chamada Arriscando a Própria Pele. Então, se você tem alguma dúvida, corre depois de terminar esse vídeo lá na playlist, você vai ver diversos vídeos, tá? E depois de um tempo, com sugestão de amigos aqui do canal, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a colocar a data do vídeo na capa, para facilitar a sua busca, para você saber de que dia eu tô falando logo de cara. E eu coloco a data do vídeo também no nome do vídeo, para facilitar a sua busca. Tudo isso para que você ache fácil a informação e entenda. Ele está fazendo essa loucura mesmo. Ele está postando todos os dias Day Trade na conta real, mostrando o relatório de trade todo dia, não é eventualmente, não é vai lá um dia ou outro, não é de repente tentativa e erro, quando dá certo eu posso, quando não dá eu não posso, não é operando diversas contas aqui, mostrando somente as contas que terminam positivos, não é aqui só falando de Day Trade para você, não, é mostrando a realidade, o dia a dia, a vida de um Day Trade. E não, gente, a vida não é tão luxuosa, bonita e maravilhosa como dizem por aí. A realidade do Day Trade é essa, e depois de meses terminando positivo, eu sabia que em algum mês a pressão ia chegar. Se vocês repararam bem, aqui do meu lado, aqui tem um monitor na parte inferior aqui, dos 6 monitores que vocês conseguem ver atrás de mim, onde eu sempre, quando estou nos vídeos do Fala Day Trader, eu deixo lá mostrando o meu relatório de trade do mês. E esse mês está negativo, está vermelhinho, vocês estão vendo ali uma queda, e eu estou perdendo R$ 2.200 mais ou menos na conta do Arriscando a Própria Pele. Que mês duro, tá um mês difícil. E para quem está acompanhando, justamente nessa semana, do dia 20 até o dia 24, eu estou vivendo uma situação muito diferente do que eu já vivi aqui. Ou seja, segunda, terça e quarta eu tomei uma mega pressão no Day Trade, o mercado veio contra e me pressionou. E sim, a minha técnica usa o preço médio. E se você demoniza o preço médio, se você não quer saber do preço médio, se você ouviu falar preço médio e falar, esse cara aí não tem muita massa cefálica, ele não é inteligente, você pode sair do vídeo. Te agradeço muito por ter visto até aqui, mas desejo a você lucro no trade. Agora, se você está curioso, quer saber um pouco mais sobre o preço médio, quer ver um pouco mais da realidade sobre essa técnica que eu uso, acompanha que eu vou falando mais sobre isso com vocês aqui. O preço médio é quando o mercado você entra, o mercado vem contra você, e aí você coloca mais uma mão. Óbvio, tem limite, tem estratégia, não é fazendo sem limite, porque óbvio, você fazer sem limite é você estopado num valor gigante. Então tem um limite, um gerenciamento de risco ali. Não tem como não ter gerenciamento de risco quando você opera preço médio, você tem que seguir ele à risca. Você tem que seguir o método, você tem que confiar e acreditar na sua estratégia. E a realidade é que eu tomei um stop, porque eu operei errado, esse stop me custou caro, me custou esses R$ 2.200, e nesses últimos dias, principalmente esses 3 dias dessa semana que eu tô falando com vocês, eu tomei 3 dias de mega pressão, chegando a ficar quase R$ 4.000 negativo numa operação e depois voltando no 0 a 0. E aí tá, imagina o quanto isso é cansativo psicologicamente, é desgastante, imagina o quanto isso pressiona. E até antes de eu tomar esse loss, eu estava reclamando, pasmem, eu estava reclamando. No começo do mês eu tive um gain e fui a R$ 500. Alguns dias desse mês eu não consegui operar porque eu fiz um evento chamado Day Trade consistente. Então, para preparar o evento e entregar o evento, acabei ficando fora das operações. Depois eu retornei às operações com um pouco de medo, um pouco mais reticente, um pouco mais cauteloso. E aí, depois que o mercado começou a ficar menos direcional, eu resolvi ficar um pouco mais agressivo, tomei o stop. E depois sofri essa pressão. Ou seja, esse mês estava dando tudo errado. E como eu disse para vocês, está dando, né? Estava dando, mas está dando. E como eu disse para vocês, eu comecei o mês positivo, bati a meta, um dia de meta, estava para frente, eu estava reclamando. Pasmem, eu estava reclamando. Ah não, tá ruim, o mês está difícil, o mês está duro, o mês está complicado, mas eu estava positivo. Ah não, o mês está complexo, o mês está duro, eu tenho que ser um pouco mais agressivo, mas eu estava positivo.
E aí, o que aconteceu? Eu fui tão agressivo que eu errei na minha operação por ansiedade. Meu nível de ansiedade subiu. E olha que eu sempre controlo meu nível de ansiedade aqui com vocês. O meu nível de confiança também subiu. Ansiedade lá em cima, com confiança lá em cima. Cara, isso é uma mistura perfeita para você tomar um belo de um stop loss. E para você atingir o seu gerenciamento de risco. E se você opera usando preço médio, para que você literalmente tome na testa um loss de preço médio. E foi o que aconteceu comigo. Em vez de eu me controlar psicologicamente, em vez de eu focar ali e entender, falar, não, tô ficando mais ansioso. Eu trabalhei aqui, entreguei um evento que foi muito bom, o evento foi bastante elogiado. Óbvio que não está mais no ar, ele tinha um período limite para estar no ar, então da próxima vez que eu fizer um evento, acompanhe ele, senão depois ele sai do ar, não adianta reclamar. Mas estava feliz, estava contente. E eu, de repente, comecei a me tomar por tudo isso. E depois de meses fechando positivo, óbvio que a confiança se eleva. Óbvio, é claro, é evidente. Não que eu não tenha tomado outros stops aqui no canal, já tomei e já recuperei. E sim, se contar desde o começo do canal, desde quando eu comecei a postar meus vídeos aqui, se contar todo esse período, eu estou muito positivo. Muito para frente. Mas esse dia do loss chegou com uma dureza de mercado grande, eu não consigo fazer um trade que me leve a alguém. Isso me deixa extremamente irritado, porque você entra na operação, a operação te pressiona. E aí isso soma-se ao mês que realmente eu estou mais pressionado, ao mês que o mercado não está entregando configurações perfeitas para que a gente consiga operar, ao mês que eu estou me sentindo mais pressionado, o que acontece? A ansiedade sobe. E a realidade do day trade é essa. Então aqui que a gente já explicou tudo para vocês, já falei quem eu sou para você que é novo, para você que me acompanha aqui sabe muito bem o que está acontecendo, já falei da realidade do day trade, que não é nada daquele mundo fantasioso, onde você só pega os seus milhões operando do celular de qualquer lugar do mundo e vai viajar e vai custear a sua viagem com o celular, uma internet, um sonho e o gráfico. Não, isso não vai acontecer. Essa equação aí não é uma equação das mais corretas. A realidade é que quando você vai operar no day trade, você tem que estar ali tendo uma visão ampla do mercado. A realidade é que você vai ter meses que você vai viver com essa pressão e esse peso do mercado nas costas, fazendo com que você não consiga atingir o resultado, fazendo com que você não chegue no objetivo. Quer ter lucro no day trade, quer ser consistente e lucrativo, quer fazer 5 de 1, no meu caso, 5 dígitos dentro de um mesmo mês, ou seja, 10 mil reais ou mais dentro de um mesmo mês. E esse mês de novembro de 2023 está sendo um grande desafio porque eu nunca fiquei no loss. Depois eu comecei a usar essa estratégia, essa é a primeira vez que isso está acontecendo. Eu nunca fiquei num mês tão duro onde eu não conseguisse operar e ter gain, ter só um dia de gain, que é o que está acontecendo até agora. Então tá bem complicado. E eu nunca fiquei num período onde eu não conseguisse bater a meta, um longo período. Já faz aí alguns bons dias que eu não consigo bater a meta do dia. Então tudo está acontecendo pela primeira vez aqui nesse meu tipo de operação dentro desse modelo que eu utilizo chamado Setup Super Tendência. É a primeira vez que o Setup Super Tendência me entrega essa configuração. E olha que eu já opero ele há 2 anos. Óbvio, tem uma coisa aí importante se citar. Se eu não tivesse errado naquela operação, e você fala, mas e no si? No si não acontece. Mas a realidade é essa. Se eu fosse técnico, eu não ia ter feito aquela operação. E pior, aquele seria um dia que eu tinha tido gain. Mas se eu não tivesse errado naquela operação, e se eu não focasse na entrega do evento, eu teria mais dias para operar. Óbvio, eu estaria menos pressionado. Óbvio, então o fato é que eu teria mais dias ali que eu poderia ter extraído gain e não teria tomado aquele loss. Mas como o si não entra em campo, e os fatores emocionais influenciam, e é o que eu falo sempre para vocês aqui. Por que eu não faço backtest computadorizado? Porque o backtest computadorizado não é um ser humano que está executando, é um algoritmo que não tem reações psicológicas nenhuma, que não tem pressão psicológica nenhuma, que qualquer coisa que você entregue para ele com relação à configuração do preço, ele vai executar ali sem nenhum dramalhão, sem nenhuma pressão, sem nenhuma emoção, sem estar ali tomado pela ansiedade, sem estar tomado pela confiança, ou sem estar tomado pelo medo. Então, o meu backtest sou eu, na conta real, operando e tabulando, formando o meu banco de dados e entregando a realidade do trade. E a beleza de fazer isso e mostrar para vocês é que hoje eu posso sentar aqui na frente desta câmera e falar com vocês que estão aí do outro lado da tela me vendo, explicar a realidade do day trade, mostrando a mais pura realidade do day trade, vivendo a mais pura realidade do day trade. E a realidade é que esse mês de novembro de 2023, tudo está dando errado no day trade. Então o que eu faço? Tá? Chegamos aqui ao ponto-chave, ao ponto alto de tudo isso. Adriano, desiste, como eu já ouvi alguns falando. Adriano, cara, não tá dando certo, vai tirar férias, como eu já ouvi outras pessoas dizendo. Adriano, tá vendo? Eu te falei, olha só, sabia que você ia tomar stop. Mas aí eu respondo a tudo isso com uma única informação. Primeiro, o stop foi pequeno mediante a todo o lucro que eu já tive no ano, óbvio. Segundo, o stop foi pequeno mediante a todo o lucro que eu já tive no semestre, óbvio. Terceiro, o stop foi pequeno mediante a todo o lucro que eu tive no trimestre.
como eu sempre conto aqui para vocês, eu vejo trimestre, semestre, ano. E no ano, então, aí esse stop vai literalmente se pulverizar frente a todo o gain que eu tive. E é normal. Eu vou fechar um mês negativo. Entendo, isso pode acontecer. Essa é a realidade do day trade. Por isso que quando eu falo para vocês, quando eu estou ali operando no mercado financeiro, na conta real, quando eu estou objetivando ganhar 5 de 1, ou seja, ganhar 10 mil reais ou mais por mês, uma parcela desse valor que eu extraio, eu coloco na minha conta e deixo ela lá para trabalhar como conta margem, para aumentar a minha mão, no determinado momento que eu aumentar a mão, e sempre ter um valor ali de literalmente reserva, porque eu sei que vai ter um mês que não vai ser bom, e aquela reserva vai cobrir esse mês que não vai ser bom, e eu vou continuar operando para ter outros meses bons. Porque tem uma grande diferença do day trade na conta real, com dinheiro de verdade, operando e mostrando a realidade no day trade. Não é como você trabalhar numa empresa que no final do mês vai pagar o seu salário, a empresa tendo lucro ou não. Não é como, de repente, você firmar um contrato de prestação de serviço como autônomo e no final aquela empresa que você fechou o contrato, aquela pessoa que você fechou o contrato, tem que te pagar o valor combinado. Não. O day trade na conta real você vai buscar fechar positivo todos os meses. E muito provavelmente, usando a técnica que eu estou usando e estou comprovando para vocês, você vai terminar positivo todos os meses. Mas vai acontecer aquele fatídico mês que você não vai terminar positivo. E se você não tiver dinheiro para cobrir aquele mês, como é que fica? Então, por isso que você não tem que operar no limite sempre. Você tem que sempre ter uma visão de empreendedor, uma visão empresarial. E quando eu digo empresarial, todo empresário sabe que tem que ter uma reserva de emergência com relação à sua empresa. Porque se tiver tudo ali empregado no giro e der um mês de problema, a empresa quebra. E quando eu digo ali, literalmente, está ali parado, não é o dinheiro parado não fazendo nada, o dinheiro está fazendo alguma coisa ali. Está investido em alguma coisa para a empresa, para o dinheiro girar e fazer com que a empresa gere mais caixa. Mas está trabalhando. E é isso que eu faço. Eu pego uma parte do dinheiro que eu ganho, eu reinvisto numa renda que eu tenha liquidez, ou seja, que eu consiga extrair aquele dinheiro dali 1 dia, 2 dias, para pagar as contas do mês, caso aconteça. É uma segurança e eu continuo operando no day trade, continuo tabulando as minhas operações e continuo executando a mesma estratégia. Porque eu já disse aqui para vocês, só opero uma única estratégia. Essa única estratégia já comprovou para mim que ela é consistente e lucrativa. Essa única estratégia que eu tabulo para vocês, que eu coloco numa planilha, que essa planilha vira um banco de dados baseado em todos os relatórios de trade, todas as operações que eu executei, me dá a segurança que o que eu faço tem longevidade, que o que eu faço é a longo prazo. Então, o que eu vou passar aqui para vocês, senhores, é muito importante, que é o desfecho de tudo isso, senhores e senhoras, tá? Desculpa. Que, sinceramente, se você trabalhar com uma única estratégia, se você comprovar que essa estratégia tem consistência, ela é lucrativa, quando acontecer um período, principalmente um mês, que tudo der errado, e você, de fato, ter que cobrir aquele mês com valores que você extraiu de reserva, você está confiante para continuar operando, continuar levantando de manhã, continuar analisando o mercado, continuar lendo as principais notícias do mercado, continuar transmitindo tudo isso, continuar operando na conta real, porque o fato, a realidade é que você vai recuperar esse loss e vai terminar positivo, que é o que eu estou vivendo. Então essa é a grande mensagem que eu queria trazer para vocês. Day trade não é aquela maravilha, aquela beleza que você vai operar do celular e vai custear suas viagens e seus luxos. Day trade você vai ter que levantar, é uma coisa séria, de manhã, levantar, estudar, pesquisar, se preparar, estar na frente do gráfico, objetivar o seu ganho, traçar a sua estratégia, traçar a sua rota, executar a sua estratégia, essa rota, que não precisa ser a minha. Eu não sei qual é, mas eu sei que a minha é consistente e lucrativa, mas não posso afirmar que é a melhor, porque eu não estudei todas as estratégias do mundo. Mas traçar a sua estratégia e seguir ela e comprovar com base, com dados, com seus relatórios de trade preenchidos, que aquela estratégia vai te ser a longo prazo. Bom, pessoal, fico por aqui. Espero vocês amanhã, quando a gente vai bater um papo sobre um tema impactante e relevante com relação a day trade, como eu sempre digo no final dos vídeos aqui. Até o próximo dia de trade, até o próximo day trade.